Continuação do livro A Garota do Lago, de Charlie Donlia. Becca Exley, Universidade George Washington, 1 mês e meio antes de sua morte. Becca e Jack voltaram de Green Bay no dia seguinte ao Natal. E nenhum dos dois fez a grande revelação que planejaram. Becca foi apresentada como namorada e não como esposa, e a gravidez continuou sendo um segredo. Becca não se sentiu à vontade de contar aos pais de Jack detalhes tão íntimos sobre si na primeira vez em que os encontrava, e antes que sua própria mãe soubesse. Assim, nenhuma das famílias chegou sequer perto de saber a verdade a respeito deles. Mais de uma semana se passara desde o encontro de Becca com Tom Jorgensen, e ela ainda mantinha emoções tão confusas que jamais as revelou a Jack. Ter passado 1 hora sendo consolada por Richard Walker também foi algo que ela omitiu da descrição de sua ida comemorativa ao O'Reilly's. Becca decidiu esquecer Tom e Richard quando foi para Summit Lake, passar 5 dias tranquilos com Jack antes que ele recomeçasse suas viagens no dia seguinte ao Ano Novo. As primárias teriam início com a convenção partidária de Iowa em janeiro e poderiam continuar intensamente até o verão, antes que o candidato fosse indicado. No entanto, ninguém acreditava de verdade que Milt Warren tivesse de lutar muito depois da super terça em março, antes que ele fosse coroado como candidato à presidência. Mesmo com uma decisão rápida das primárias, Jack ficaria na estrada por mais de 1 mês. E, embora fora da disputa, os outros estados precisariam ser visitados, os comícios teriam de ser feitos e os discursos deveriam ser proferidos. Jack teria 1 ou 2 noites ocasionais em que não estaria viajando, mas 1 semana direto juntos era algo que ele e Becca não teriam por algum tempo. Os pais de Becca entregaram as chaves da palafta antes de irem para o Venice, na Flórida, para passar 1 semana. O plano original do Sr. e da Sra. Exley de esquiar em Summit Lake no Ano Novo foi frustrado por causa de um cliente que precisava de atenção imediata na Flórida. Aqueles dias em Summit Lake, entre o Natal e o Ano Novo, foram um período tranquilo para Becca. Ela e Jack saíram só para jantar ou para ver um filme antes de voltarem para casa, acenderem a lareira e se colocarem sobre cobertas pesadas no sofá. No Natal, nevaram muito e por isso as calçadas e ruas estavam cheias de sal e neve semi-derretidas. As montanhas pareciam convidativas com tanta neve a cobri-las. E Becca contou histórias para Jack de como era bacana esquiar. Sem condições de esquiar, no entanto, Becca ficou feliz por guardar seus livros acadêmicos por alguns dias, sentar-se e relaxar, enquanto Jack digitava em seu computador e pedia para ela revisar seu trabalho. Na véspera do Ano Novo, eles almoçaram tarde na cidade e se misturaram à multidão. Alugaram 3 filmes e passaram a noite no sofá perto da lareira. Às 5 para a meia-noite, colocaram a TV na contagem regressiva na Times Square e viram dezenas de milhares de pessoas congelarem nas ruas de Nova York. Jack estava sentado no sofá com Becca deitado de costas, com a cabeça apoiada em seu colo. No momento da passagem do ano, ele a beijou, enquanto All Long Syne tocava no fundo. Quero que você saiba que, embora nada disso tenha sido planejado, só penso nisso como um avanço rápido, Jack afirmou. Eu ia casar com você algum dia, e também íamos ter filhos algum dia. Simplesmente tudo aconteceu antes do que esperávamos. Mas não tenho nenhum arrependimento. Sinto-me empolgado de ser pai esse ano e orgulhoso de ser seu marido. Você sabe como fazer uma garota grávida se sentir especial. Lágrimas escapavam dos cantos dos olhos de Becca. Eu amo você. Eu sei, e vou sentir muito sua falta quando você estiver viajando. Será só até meados de fevereiro. No meio, voltarei para casa de vez em quando, por 1 noite ou 2, mas estarei em casa. Jura? Com certeza. Você acha que um bebê vai atrapalhar sua carreira? Como nosso bebê atrapalharia minha carreira? Seu chefe vai concorrer à presidência e precisará de você ao lado dele. E se isso realmente acontecer, Jack? E se Milt Warren ganhar a eleição?
Já ouvimos falar de histórias terríveis enfrentadas pelo pessoal de um presidente. O tempo que eles trabalham faz os advogados recém-formados em Nova York parecerem um bando de preguiçosos. Eu trabalho muito. Se precisar de alguns dias de folga, pedirei. Sem essa, Jack. Todos vão querer mais tempo com suas famílias, mas você terá um bebê e vai trabalhar 20 horas por dia. Não acho que será tão ruim. O que você fará? Você terá de ver o bebê. E eu vou precisar de alguma ajuda. Não posso cuidar de tudo sozinha. Eu ajudarei. Mas isso vai causar problemas em seu trabalho? Talvez, ainda não sei, mas eu vou ver meu filho. No entanto, o que acontecerá se dedicar um tempo à sua família? Você vai perder seu lugar na equipe de Milt? Ele não é assim. Milt é um homem de família. Ele vai entender. E se não entender? Eu equacionarei isso. Becca respirou fundo. Sei que esse emprego é seu sonho, Jack. Não quero estragá-lo. Não está estragando nada, Becca. Você é parte do meu sonho. Agora escute. É ano novo e temos muitas coisas pelas quais estamos esperando ansiosamente. Jack beijou Becca. Por um tempo, eles ficaram vendo a festa de Nova York. E depois voltaram para o filme a que estavam assistindo. Os dois adormeceram no sofá. Era um ano novo. Kelsey Castle, dia 11. A cidade está cheia de caras de polícia estadual. Ray andava pela cozinha de um lado para o outro, então foi à frente do apartamento e verificou Maple Street. Eles estão por toda parte. Há mais um parado do outro lado da rua. Todos atrás de mim? E de seu amigo médico, Kelsey. O que o detetive Madison lhe disse? Não muito. Perguntei por que a procurava e ele me disse que era assunto da polícia. Perguntou se eu conhecia o Dr. Ambrose. O que você respondeu? Que não, porque tecnicamente não o conheço. Só de ouvir falar, assim, avaliei que não estava de fato mentindo para um policial, certo? Ray deu de ombros. Onde está o seu carro? Não em Chester. A essa altura tenho certeza que já acharam. Assim sabem que você está na cidade. Você não pode se mandar dessa montanha. E há poucos lugares para se esconder nessa cidadezinha. Estou escrevendo um artigo para uma revista, que diabos! Kelsey se juntou a Ray na janela e observou, através das cortinas, a atividade abaixo. Policiais fardados caminhavam ao longo da Maple Street, entrando e saindo dos estabelecimentos. Eles deviam ter se preocupado desse jeito quando Becca foi morta. Talvez tivessem descoberto alguma coisa a essa altura. A propósito, você encontrou o diário? Kelsey esqueceu que trazia o diário de Becca na bolsa. Ela concordou com um gesto de cabeça. No livro de receitas de Millie. Leu? Sim, todo. Ontem à noite, antes de dormir. Onde? Depois de levar Millie para casa e tomar um chá doce na cozinha, quis me certificar de que você não fez uma bagunça que a faria chamar a polícia. Fui ao Winchester, mas você não respondeu. Ah, fui para a casa de Peter e passei a noite lá. Sério? Adormeci no sofá. Rolou alguma coisa? A polícia está me procurando em cada canto dessa cidade. Você está interessado na minha vida sentimental? Estou interessada na vida sentimental de todo mundo. Você ficaria chocada com as pessoas que me contam no café. Nesse momento, meu único interesse é manter nós dois fora da cadeia. Kelsey deu as costas para Ray e tornou a olhar a janela. Preciso saber se ele está bem. Ligue para ele. Peter não respondeu. Kelsey fechou as cortinas. Como vou sair daqui? Você forçou a entrada num prédio. Isso não implica uma pena de prisão perpétua, nem nenhum período na prisão, aposto. Então por que isso tudo? Kelsey fez um gesto na direção da janela. Beck, com certeza, como você suspeitou, o pai dela quer os detalhes da morte da filha. Emerjam de seus próprios termos. Não nos seus. O que descobriu no diário? Os nomes dos amigos de Becca, incluindo o do rapaz com quem ela se casou, mas alguns outros sujeitos que faziam parte da vida dela. O que quer dizer? No fim das contas, Becca era uma pessoa muito sociável, talvez um pouco manipuladora de homens. É difícil dizer a partir de algumas anotações do diário, mas ela vinha tendo muitos relacionamentos com muitos homens quando foi assassinada. Posso entender porque o pai dela não quer ver isso revelado. Bem, qual é o plano? Não há sobrenomes no diário. Assim, tenho algum trabalho de campo a fazer para identificar os homens que faziam parte da vida de Becca. Peter está localizado a antiga colega de quarto de Becca, para ver o que ela sabe de Becca e do rapaz com quem ela se casou.
Eu estava começando a investigar os outros caras. Kelsey olhou pela janela a atividade policial pela última vez. Não sei se terei tempo para localizar todos eles. Besteira! Você não chegou tão longe para desistir agora. Temos 2 computadores aqui, acesso à internet e café. É tudo o que precisamos para localizar alguns rapazes estudantes de direito. Kelsey sorriu. Ela pegou seu MacBook e se encaminhou para o quarto com Ray. Ray sentou-se ao seu computador, com Kelsey ao seu lado, com seu laptop. Ela colocou o diário de Becca sobre a mesa, então as duas atirou suas anotações. 3 caras: Brad, Richard, Tom. Amigo de George Washington, namorado do colégio professor George Washington. Ray começou a digitar no teclado. Vamos investigar. Eu fico com o professor namorado do colégio. Você fica com o Brad. Becca Exley, 2 dias antes de sua morte. Em Washington, janeiro era um mês frio do cão, com ventos vindos de Potomac que faziam os dentes fritar e faziam as pessoas correr em busca de abrigo. O primeiro mês do ano também marcava o início oficial da temporada de eleições, e Milt Ward interrompeu em Iowa e se pronunciou de convenção partidária como se fosse direito de primogenitura. Como presidente candidato à reeleição no poder, não havia primárias significativas do outro lado, e a medida de janeiro passava e a superterça se aproximava. Os apresentadores de TV contrapunham as ideias do presidente no poder com as de Milt Ward. Todos concordavam que o confronto de novembro seria feroz. Ward precisaria em todos os telejornais, e Jack informava Becca pelo telefone sobre quais discursos ele escrevera para o senador. Foi um período empolgante. No início de fevereiro, Becca se esforçava para acompanhar as aulas e lidar com o cansaço que resultava da gravidez. Ela aprendeu a concluir seus trabalhos às 7 ou 8 da noite, já que raramente conseguia ficar de pé depois desse horário. Muitas vezes adormecia no sofá com anotações ao seu redor e os livros sobre o peito, achando que conseguiria estudar durante a noite. Em vez disso, guardava as anotações dos livros e ia para a cama às 8h30, mais ou menos. Na segunda terça-feira de fevereiro, o único adversário sério de Milt Ward retirou-se da corrida eleitoral, encerrando sua campanha. Um mês antes da superterça, Becca via Milt Ward e sua campanha percorrerem país trabalhando por votos. No fim da noite, sua indicação como candidato do partido era inevitável. Uma indicação tão antecipada era algo sem precedentes. O país se agitou com a notícia e o partido celebrou endossando seu candidato. Jack ligou pouco depois das 22 horas para dar a notícia oficial para Becca. Eles conversaram rapidamente antes de Jack desligar e preparar um discurso de aceitação. Jack estava escrevendo discursos para um candidato à presidência. Ele a lembrou, e potencialmente alguém que ocuparia a Casa Branca no fim do ano. Era um momento histórico e eles o compartilharam centenas de quilômetros de distância. No dia seguinte, Becca estava deitada sobre a cama do consultório da obstetra, com o técnico fazendo nela um exame de ultrassom. Criança forte, o técnico afirmou. Maior do que o normal para 23 semanas. Sério? Becca exclamou. Isso é bom ou mal? Nem a realidade, nem uma coisa nem outra. Tem um bom batimento cardíaco e tudo parece perfeito. É apenas um pouco maior do que o habitual. Talvez você dê à luz 2 semanas antes. Não é grande coisa. 2 semanas são uma grande coisa. Preciso dar à luz depois de 4 de maio. Becca viu o técnico aguçar os olhos. Preciso terminar os exames finais da faculdade antes dessa criança nascer. O técnico sorriu, registrando a informação do ultrassom no histórico de Becca. Sem olhar para ela, disse: Se eu fosse apostar, diria que o bebê não vai esperar tanto assim para vir ao mundo. Mas converse com a médica a respeito, talvez ela consiga lhe dar uma ideia melhor da data. 1 hora depois, Becca, protegida por um casaco de lã e um cachecol enrolando o rosto, dirigiu-se para o carro. A obstetra garantira tudo que estava bem e o bebê era um pouco maior do que o normal para 23 semanas. Ela antecipou a data do parto em 1 semana, com base no ultrassom daquele dia,
e explicou os detalhes da indução se não houvesse sinais de trabalho de parto no início de maio. Becca tentava descobrir como prosseguiria completar com sucesso o primeiro ano da pós-graduação com o bebê chegando no meio da semana dos exames finais. Era hora de falar com seus pais. Na realidade, já passaram muito da hora. Ela e Jack esperaram mais tempo do que deveriam e com a data do parto antecipada uma semana, teriam de revelar o segredo. Parecia cada vez mais certo que, para atravessar o ano, sobretudo com as recentes evoluções da campanha e do fato de Jack ficaria viajando, Becca precisaria recorrer à sua mãe para chegar ao final do seu primeiro ano letivo. Becca deu a partida e ligou o aquecedor, telefonou para Jack e ele respondeu no primeiro toque. O que a médica disse? Temos um bebê muito saudável que vai chegar uma semana antes do previsto. Por quê? O bebê é totalmente saudável, mas é grande. Isso faz a doutora Shepard repensar na data do parto, que ela agora adiantou em uma semana. E se o bebê continuar crescendo nesse ritmo e não quiser nascer até a data limite, ela conduzirá o parto. Depois da data limite, o parto seria muito difícil e possivelmente perigoso, pois sou pequena e nosso bebê é grande. Então vou dar à luz bem na época dos exames finais, Jack. Não sei como vamos lidar com essa questão. Calma, Becca. Nós vamos solucionar isso. Tenho de contar para os meus pais. Eles vão acabar descobrindo. Quero falar com eles sobre o bebê e nosso casamento. Tudo. Sei que você vai continuar a dizer que devemos esperar, mas não quero mais esperar. Você tem razão, querida. Fomos idiotas por ter esperado tanto tempo. O que estamos fazendo, Jack? Você tem viajado por todo o país, eu mal consigo manter o ritmo esse semestre. Temos esse segredo intenso, pesado sobre nossos ombros e nem registramos ainda nossa certidão de casamento. Sim, desculpe, as coisas estão muito agitadas por aqui, mas vão sossegar em cerca de uma semana. Tudo isso é real? Não sei. Ninguém sabe a respeito do nosso casamento ou do nosso bebê, parece algo errado, como se estivesse tentando esconder para sempre. Sei que isso vai ferrar a faculdade para mim. E na certa interferir com o seu trabalho, mas temos de tomar uma atitude. Nosso bebê precisa começar a ter prioridade, em vez de ser algo que continuamos tentando contornar. Becca escutou a respiração pesada de Jack pelo celular e depois a coçar o rosto, que estava coberto naquele momento de barba por causa do trabalho ininterrupto. Jack, estou pirando aqui. Sim, estou só pensando. Você tem razão, Becca. Escute, preciso sair daqui por um tempo. Na próxima semana tenho uma prova. Mal estudei porque não consigo me manter acordada depois das 8 da noite. Vou perguntar aos meus pais se posso usar a palavra para um fim de semana prolongado de estudos. Boa ideia, amor. Vai para Summit Lake, eu encontrarei lá nos sábados. Como? Vou falar com o Ward e dizer a ele que preciso de um tempo. Simples assim, ele vai entender. Caso contrário, pedirei demissão. De qualquer jeito, vou encontrá-lo nesse final de semana para organizarmos nossos pensamentos, esclarecer as coisas entre nós. Então, em algum dia da próxima semana, iremos de carro para Greensboro para conversar com seus pais. De verdade dessa vez? Sem dúvida. Eles vão ter um treco. Ah, vão sim. Eles têm direito de ter um treco. Fomos idiotas, mas sabe o quê? Eles vão superar isso, porque em poucos meses ganharão um neto que vão amar. E depois de algum tempo, todos nós iremos nos esquecer de como lidamos com isso. Deixe-me falar com o Ward e eu ligo para você de volta. Não diga nada aos seus pais sem mim. Tudo bem. Prometa, Jack pediu. Becca permaneceu em silêncio. Prometa que não dirá nada aos seus pais até nos vermos. Prometo, Jack. Becca finalmente disse. Não falarei com meus pais. Eu te amo. Também te amo, Jack. Ela desligou o celular, imaginando-se sentada na sala de estar dos Exley, contando-lhes que casou em segredo, que eles logo seriam avós e que ela talvez não terminasse a pós-graduação. Fez um gesto negativo com a cabeça e enxugou as lágrimas do rosto. Depois que o motor do carro esquentou, Becca partiu para o seu apartamento em Fog Bottom. Com uma bolsa avantajada pendurada no ombro e um saco de batatas fritas na mão, ela saiu do carro. Era quase 6 da tarde e nos dias de inverno a escuridão tomava conta da cidade antes das 5. Becca andou rápido pelo estacionamento sob a incandescência amarela da luz, enfrentando um vento contrário muito incômodo. Teve dificuldade de enfiar a chave na fechadura por causa dos dedos congelados.
A maneira frenética como se afastou do automóvel e, naquele momento, brigava com a fechadura despertou nela um senso de urgência e medo. Também havia outra coisa, uma sensação estranha da presença de outra pessoa. Tudo isso passou pela mente de Becca no instante que foi necessário para ela conseguir abrir a porta. Por fim, conseguiu e, às pressas, fechou atrás de si, trancando-a imediatamente. Becca deixou cair a bolsa do piso da cozinha e jogou o pacote de batata frita na mesa, passando a mão pelo rosto congelado e enxugando as lágrimas que a noite fria trouxe aos seus olhos. Suas mãos estavam trêmulas por causa do pânico relativo à abertura da porta do apartamento. Você está perdendo o controle, Becca disse assim, em voz alta. Ela observou através do olho mágico e nunca viu a noite escura. Becca precisava de Jack, isso era tudo. Precisava do pensamento racional dele para superar seus temores de tentar conseguir chegar ao fim seus exames finais com um neném recém-nascido. E de sua natureza tranquilizadora, que era capaz de vencer qualquer obstáculo. Becca encontrou consolo na ideia de que eles passariam a semana juntos. 2 horas antes que o cansaço roubasse sua motivação de fazer algo, exceto deitar na cama, Becca teria de ler 3 capítulos de direito constitucional e por um dia em ilícito civil. Assim, tomou um banho quente para se revitalizar e se aquecer. O pânico que a dominara antes desapareceu quando a água quente molhou seu corpo. Sozinha no banheiro, fechou os olhos por causa do chuveiro, ela não ouviu o barulho de alguém mexendo na maçaneta da porta principal, do lado de fora do apartamento. A fechadura cumpriu sua missão e, após 3 tentativas, o barulho da porta cessou. Kelsey Castle, Summit Lake, dia 11. Achei! Kelsey exclamou, usando o MacBook com eficiência e olhando para a tela. Então, Ray também mantinha os olhos fixos na tela do computador, trabalhando duro. Brad Reynolds mora em Maryland. Pelo menos seus pais moram. Seu pai é um advogado importante, frequentou George Washington. De todos os Brad que procuramos, esse é muito provável o mencionado no diário. Descobri que Becca participou de um programa de estágio no 2º ano. Brad Reynolds participou do mesmo programa no 1º ano. Ele também morou no mesmo alojamento de estudantes de Becca. Não está no Facebook, mas tem de ser ele. Onde ele está agora? Ray perguntou. Não consegui descobrir. Mas tem um endereço e um número de telefone em Maryland. Vou começar por lá. Certo, consegui 2 informações para você. O professor Tom Jorgensen, ex-professor de Lógica e Pensamento Crítico de George Washington, no 2º ano, Becca fez curso dele. Tirou nota? Agora ele leciona em Universidade Cornell. Mudou-se para lá durante o último ano de Becca. Número de telefone não é problema. Podemos consegui-lo por meio da universidade. Fácil. Mas há uma complicação, Kelsey. Qual? Você disse que ele e Becca tiveram um relacionamento? De algum tipo, ele é bastante mencionado no diário, mas nas primeiras anotações. Por quê? Professor Jorgensen é casado e tem 2 filhos. Assim, se ele se envolveu com Becca... Kelsey olhou para Ray e depois escreveu às pressas no bloco de anotações. Sim, o que mais? Tenho quase certeza de que o namorado do colégio Richard Walker, ele estudou na Northern Guilford High e tem a mesma idade de Becca. Formou-se em Harvard e agora fez pós-graduação lá. É ele o cara que você disse que Becca mencionou em seu diário. Uma postagem antiga no Facebook o mostra na festa de formatura do colégio com Becca. Richard é o nosso homem. Informações de contato? Kelsey perguntou. Ray voltou ao computador. Não deve ser difícil conseguir. Podemos pegar seu número de telefone em Harvard. Eu cuido disso. Kelsey pegou o celular. Vou começar com Brad Reynolds. Ela digitou o número dos Reynolds em Maryland. Dê uma olhada nisso aqui. Ray ainda digitava no teclado. A família de Richard Walker é dona de uma casa de veraneio bem aqui nas montanhas. Por um instante, Kelsey afastou o celular do ouvido. Aqui? Nas montanhas de Summit Lake? Sim, Ray respondeu sorrindo. Talvez não tenhamos de ir tão longe para encontrá-lo. Além do mais, isso coloca na vizinhança na noite da morte da Becca. Possivelmente. Uma voz fraca chamou a atenção de Kelsey e ela se deu conta de que alguém tinha atendido o telefone na casa dos Reynolds. Rapidamente, recolocou o celular no ouvido. Alô, Sr. Reynolds?
Meu nome é Casey Castle. Sou repórter da revista Evans e estou escrevendo um artigo a respeito de Becca Exley. Ela foi assassinada há algumas semanas? Sim. Bem, sei que ela cursou a faculdade com seu filho Brad e gostaria de falar com ele para obter algumas informações sobre Becca. Kelsey ficou em silêncio durante algum tempo escutando o Sr. Reynolds. Ah, sinto muito, ela disse por fim, olhando para Ray. Parte 4. 3 batidas. Becca Exley, o dia da sua morte. Becca faltou à aula da sexta da manhã e não se preocupou com a sua sessão de estudos à tarde. Carregara seu carro na noite anterior com produtos não congeláveis e pegou a estrada às 8. A viagem para as montanhas leva 5 horas, cerca de 1 hora até Summit Lake. Ela falara com Jack antes de partir. Milt Ward deu a Jack todo o tempo que ele precisasse, então ele marcou um voo para sábado de manhã, o que lhe permitia chegar a Summit Lake à noitinha. Jack planejou 4 dias de licença, 2 em Summit Lake, sábado e domingo, e 1 em Greensboro, para uma conversa longa com os pais de Becca, e 1 para voltar para Washington e pegar a estrada de novo com o senador Ward. No caminho, Becca ligou para seus pais para informar sobre a viagem e prometeu ligar de novo quando chegasse. Com as paradas extras para ir no banheiro, a viagem durou 7 horas. Ela estacionou na frente da palafta quase às 3 da tarde. Tirou a sacola de viagem do porta-malas e aguardou no quarto. Em seguida, saiu para pegar os mantimentos que comprou na véspera e os deixou na cozinha. Depois de instalada, com o termostato ajustado numa temperatura confortável, Becca vestiu um casaco pesado, pôs a mochila no ombro e se dirigiu para um de seus lugares preferidos. Quando voltasse, a casa estaria quente e aconchegante. Becca ligou o alarme e trancou a porta atrás de si. Em seguida, foi para a cidade. Era uma caminhada de 2 quarteirões até o Café Millie. Liv Austin era amiga da família e, ao longo dos anos, Becca passou a amar o local, o café e, sobretudo, o chá doce, que era uma receita secreta da mãe de Liv. Naquela tarde de sexta-feira, o café estava quase vazio. Becca escolheu uma mesa ao lado da janela, não distante do calor da lareira. Embora um café com leite a mantivesse alerta, ela não consumia cafeína havia 4 meses. Assim, decidiu-se por chá doce, que tinha açúcar suficiente para concorrer com o café. Após pegar o livro e as anotações, Becca não precisou de meia hora para se perder em direito constitucional e nas perplexidades das diversas decisões da Suprema Corte. Quanto mais lia, mais anotações produzia. Tirou outros materiais de estudos da mochila e, em pouco tempo, a mesinha virou uma bagunça. Mesmo a cadeira perto dela continha anotações marcadas com dobras de um livro de pesquisa. Antes de reclinar nas costas da cadeira e relaxar, Becca estudou durante 2 horas. Tomou 2 xícaras de café doce e foi algumas vezes ao banheiro. Ela precisava de uma pausa. Da bolsa tirou um pequeno diário de capa dura. Ela nem sempre foi uma garota afeita a diários. Os pensamentos, os desejos, os medos registrados nas páginas de diário eram assuntos privados, não compartilhados com ninguém, nem mesmo com Gale, e sem dúvida ela não os publicava em blogs. Becca não registrara toda a sua vida, como muitas garotas que... O primeiro ano da faculdade, Becca foi muito constante em suas anotações, que eram diárias, às vezes, em cada 2 dias. Algumas eram longas descrições de sua vida e de seus sentimentos, outras, gracejos curtos acerca do amor e da experiência de um estudante universitário. Naquela tarde, no Café Millie, ela fez um relato de seus últimos dias, a ida recente a médico, o receio a respeito do parto antecipado e a maneira como Jack conversou com ela e a tranquilizou, como ele sempre fazia. Escreveu sobre a viagem improvisada a Summit Lake no fim da semana que esperava passar com um homem que amava. Encheu 2 páginas antes de Liv Austin aparecer vinda dos fundos do estabelecimento. Olá, Becca! Liv a cumprimentou. Becca tirou os olhos do diário, levantou-os e deu um sorriso largo. Ficou de pé e abraçou sua antiga babá. O que está fazendo aqui? Liv se sentou à mesa em frente a Becca. Estudando, infelizmente, Becca respondeu, também se sentando. Tenho uma prova na próxima semana e precisei dar uma fugida para estudar. Nervosa com o fato de Liv pudesse perguntar acerca do diário, Becca o deslizou para debaixo da mesa e colocou sobre a cadeira vazia ao seu lado.
Seus pais estão com você? Não, meu pai tem um julgamento na próxima semana, estava meio ocupado. Disseram que eu poderia ficar na casa. Então você tem uma casa incrível, grande e tranquila para estudar. E está aqui? Becca sorriu. Adoro essa cafeteira. É perfeita para estudar. Como você vai na faculdade? Bem, sabe como é, estou na pós-graduação. Algumas matérias são interessantes, outras são muito chatas. Lívia apontou para os papéis espalhados sobre o tampo. Essa? Becca deu de ombros, em sinal de indiferença. Direito constitucional? Não é minha preferida, mas tudo bem. Falei com a sua mãe há uma semana e ela me disse que você está namorando um rapaz inteligente e educado que trabalha para um senador. Becca sorriu. Sua mãe e Lívia eram boas amigas e Becca conversava na memória e muitas horas passadas na casa de Weston durante a infância. Becca e Jenny, a filha de Liv, foram muito amigas na escola primária. No entanto, Becca sempre se sentiu mais próxima de Liv. As duas tinham um relacionamento especial que, para Becca, começou no dia em que ela, com 10 anos, fez xixi na calça numa visita ao zoológico com a família de Weston. O passeio já durava quase uma hora, e quando Becca contou para Liv de sua vontade urgente de urinar, não deu mais tempo de chegar ao banheiro. Essa foi a experiência potencialmente traumatizante que foi tratada com muita rapidez por Liv. Sem demora, ela conduziu Becca ao estacionamento e a trocou, colocando-lhe uma calça jeans que tinha de reserva no carro. No dia seguinte, lavou a calça de Becca em casa e a dobrou. Com isso, nenhuma das crianças descobriu o fato e Becca jamais teve de contar para seus pais. Pequenos encobrimentos continuaram ao longo da infância e da adolescência de Becca. Um poste de luz quebrado foi considerado sem que os Exley fossem informados. As latas de lixo atropeladas quando Becca estava pela primeira vez vencendo a estrada para os carros de sua casa foram substituídas durante a noite. As latinhas de cerveja vazias achadas no quarto de Jenny Weston, depois de Becca ter passado a noite ali, foram devidamente confrontadas, mas nunca delatadas a seus pais. Assim, não era de se estranhar que após meia hora de conversa com Liv, Becca se sentisse à vontade para revelar alguns segredos acerca de Jack. Na verdade, como todos os segredos de sua vida estavam no diário perto dela, Becca se sentiu tentada a começar a ler a partir da primeira página. Ela ansiava contar para alguém sobre o homem que amava, seu casamento e o bebê que crescia em seu ventre. Becca queria revelar seus segredos, tão bem guardados no último ano, que às vezes ela se perguntava se eram reais. Queria abrir a boca e deixá-los escapar e aliviar o peso que era em suas costas. Parece sério esse caso com esse rapaz, Liv disse. É sério, não estamos só namorando, sabe? Liv fez uma pausa pensativa. Não? O que quer dizer? Vocês dois são exclusivos um do outro? Mais do que isso. Liv arregalou os olhos. Becca Exley, você está noiva? Becca sorriu, engoliu em seco e fez um gesto negativo com a cabeça. Então o quê? Os dois estão prestes a noivar? Becca respirou fundo e soltou o ar devagar. Lembra-se de quando fiz xixi na calça no zoológico quando eu era criança? Por um instante, Liv pensou e em seguida assentiu com um gesto de cabeça. Lembra-se de como você guardou o segredo disso? Liv voltou a assentir. Isso é a mesma coisa, ok? Becca disse. Você não pode contar para ninguém. O que é? Becca voltou a respirar fundo. Eu me casei. Caramba, Rebecca Alice Exley! Sua mãe não disse uma palavra a esse respeito quando falei com ela. Becca deu um sorriso encabulado. É porque ela ainda não sabe.